Nós estamos numa série, né? Começamos semana passada a estudar sobre o Sermão do Monte com a igreja. Na última semana nós fizemos uma introdução ao Sermão do Monte, Mateus 5. Na verdade, Mateus 5, 6 e 7. Nós temos talvez os mais conhecidos ensinos de Jesus. Ali, né, nesse texto, Jesus traz o seu ensinamento, alguns dizem a constituição do reino de Deus. E dentro desse texto do Sermão do Monte aqui, ele tem, no início dele, logo a partir do versículo 3, Jesus apresenta as bem-aventuranças. São 8, alguns dizem que é 9, porque divide a última lá, mas 8 bem-aventuranças. Quero lhe convidar a abrir sua Bíblia, acompanhar no telão lá, Mateus capítulo 5. Nós vamos ler do 1 ao 12. E nós estamos meditando, cada domingo queremos meditar um pouco sobre esse sermão de Jesus. Imagine você participar de um retiro, você sobe ao monte, Jesus subiu ao monte, estava com a multidão. Aí ele sobe ao monte, os discípulos sobem atrás dele, a multidão provavelmente não subiu, porque a multidão não vai querer se esforçar para tanto. E ele se assenta e começa a ensinar aos seus discípulos. E alguns dizem, né, Carson diz que é um retiro com Jesus. É um tempo de estar e ouvir a palavra de Jesus. São palavras de Jesus. Diz assim, ó, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Essas são as chamadas bem-aventuranças. Nós hoje iremos estudar a primeira bem-aventurança, versículo 3. Versículo 3, assim, na minha versão diz assim: bem-aventurados, põe lá por gentileza, Beatriz, para mim, versículo 3. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Outra versão diz: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Nós vamos usar essa expressão, pobres de espírito. Então o tema de hoje, bem-aventurado os pobres de espírito. Mas para entendermos essas bem-aventuranças, temos que lembrar algumas coisas do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, mais especificamente as bem-aventuranças, que é o início aqui, eles falam da importância do caráter do cristão. Caráter precede nosso ministério. Caráter precede as conquistas da vida cristã. Mais importante que as suas conquistas é o seu caráter. Quando a gente fala de formar o caráter de alguém, você está falando sobre construir uma pessoa, sobre formar uma pessoa. E quem tem o caráter formado, faz aquilo que deve ser feito mesmo que ninguém esteja vendo. Mesmo que esteja sozinho. Então, se você quiser ter uma vida cristã, uma vida em Deus, vitoriosa, nós precisamos ter um caráter cristão. O que é o caráter cristão? É o caráter do próprio Cristo em nós. A segunda coisa que o Sermão do Monte fala, além da importância do caráter cristão, é que o cristão sabe viver na presença de Deus. Você tem que ter essa consciência que 24 horas por dia você está na presença do Senhor. E essa consciência tem que ser inegociável. Eu estou todo o tempo diante dos olhos de Deus. É o corandeu que os reformadores diziam. Eu ajo corretamente, devemos agir corretamente porque estamos diante de Deus. E a terceira coisa, além da importância do caráter, de estarmos na presença de Deus, o Sermão do Monte fala que o cristão teme a Deus. A sua vida é debaixo do temor a Deus, da reverência de Deus. Reverência é temor também. É entender isso. Reverenciar a Deus é fazer as coisas bem feitas, com zelo. José, quando ele foge da esposa de Potifar,
para não pecar, ele diz, longe de mim fazer pecar contra o Senhor. Isso fala de temer a Deus. Mas nessa segunda mensagem nós queremos nos deter essas bem-aventuranças. E quando a gente olha para essas bem-aventuranças, tem 3 aspectos que você tem que lembrar em geral. Ele vai falar aqui no texto que a gente leu, ele fala sobre pessoas, tem pessoas descritas, né? Os humildes, os que choram, os mansos, aqueles que têm fome, os misericordiosos, os pacificadores. Ele fala de pessoas descritas aqui. Ele fala do povo, de pessoas, de discípulos. E aqui que você tem que pensar o seguinte, não são 8 grupos separados. Tem aquele pessoal que é manso, tem aquele pessoal que é pacificador, tem aquele pessoal que é misericordioso, tem aquele pessoal que é perseguido. Não são 8 grupos diferentes. São 8 características, qualidades do mesmo grupo de pessoas ao mesmo tempo. São 8 características que Deus quer em você. E outra coisa, não é para os pastores, isso não é para quem vai servir no ministério, não é para quem é líder de alguma coisa, não é para um grupo especial. Essas características são dadas pelo próprio Jesus para cada um de nós. São características que cada cristão deve ter na sua vida. E aí se começa a olhar para ele, para elas, né? Ih, Senhor, ih, Jesus, ai, Jesus. O fruto do Espírito, por exemplo, que Paulo fala em Gálatas, não é para todo cristão? As 9 qualidades, o fruto, né, com 9 características, é para todos. Diferente dos dons do Espírito, que a Bíblia fala que Jesus distribui diferente para cada um, né? Para um dá um ministério, para outro, para um dá um dom, para outro dá outro. E ele fala que, além das pessoas descritas, existem qualidades recomendadas aqui. Por exemplo, ele fala a pobreza, a fome, a pobreza de espírito, a fome de justiça, são características, condições espirituais. São coisas espirituais que Deus está falando aqui. E aí ele fala de bênçãos que são prometidas. Então ele fala de uma qualidade que foi elogiada, e aí cada qualidade foi elogiada enquanto cada pessoa possui ou é declarada bem-aventurada. O manso é bem-aventurado. O humilde é bem-aventurado, é feliz. E essa palavra bem-aventurado é a palavra makarios. Alguns traduzem como feliz, e a Bíblia, a linguagem de hoje é como feliz, né? Felizes. Ela está correta, mas ainda não é tão ampla. Alguém já disse... Muito obrigado, Eduardo. Estava seco aqui já. Alguns dizem que é a receita de Jesus para a felicidade humana. Jesus dá aqui a receita. Você quer ser feliz? O ser humano busca isso. Eu acho que todo ser humano busca isso, ser feliz. E Jesus dá aqui a receita. Ele não está dizendo como se sentirão felizes, mas sim, Jesus está dizendo o que Deus pensa dessas pessoas. E que são por causa disso bem-aventurados. Os mansos, esses são os verdadeiramente felizes. Esses são os que vão herdar a terra. Esses têm a felicidade. E aí então, cada um tem uma bênção. Vai ter a bênção do possuir o reino de Deus, de herdar a terra. A bênção daqueles que choram, que serão consolados. A bênção de que os famintos por justiça um dia serão satisfeitos. Aqueles que recebem misericórdia são misericordiosos, receberão misericórdia. São qualidades, são algo que Deus está dando a cada um. E outra pergunta vem, mas essas bênçãos é para hoje? Ou é para a eternidade? Porque tem gente que diz o seguinte, isso aqui é quando você estiver no céu, e é isso aí, ser bem-aventurado, tal, tudo isso. Sim e não. Essas bênçãos, amados, são para hoje e para amanhã. Porque o reino de Deus, e aí a gente ia gastar um tempo falando sobre o reino de Deus, o reino de Deus não é apenas futuro. Não lembro agora quem que foi que introduziu essa ideia, mas dizia o seguinte, o reino de Deus é aqui e depois. É já e depois. É agora e também para frente.
O reino de Deus já foi instalado. E ele vai ser definitivamente instalado quando Jesus voltar. Mas o reino de Deus já começou a agir na terra. Hoje, na tua vida. No dia que você entregou sua vida a Jesus, o reino de Deus começou a se manifestar. Ainda não é completo, mas ele começou a manifestar. Jesus chega na terra e diz aos seus discípulos: é chegado a vós o reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, esse reino, essa realidade do reino é para hoje. Então essas bênçãos, essas bem-aventuranças são para hoje também, para a minha vida, para a tua vida, para as nossas vidas. Então, basicamente, esses 3 pontos. As pessoas descritas são, de modo geral, discípulos de Jesus aqui. Então, se você quer essas bem-aventuranças na sua vida, quer viver isso, você tem que ser um discípulo de Jesus. Porque a multidão não sobe o monte. A multidão não quer pagar o preço, não gosta da expressão pagar o preço, ela não quer se sacrificar, ela não quer ouvir, ela quer receber, ela quer a bênção, ela quer o benefício. As qualidades elogiadas são qualidades espirituais. Pobreza aqui não é pobreza material, é pobreza de espírito. A gente vai falar isso um pouquinho mais hoje. E as bênçãos prometidas são bênçãos que Deus vai nos concedendo já aqui nessa terra. Então, olhando para essas bem-aventuranças mais intimamente aqui, se você quer receber dessas bem-aventuranças, qualquer uma das 8, você precisa ser íntimo de Jesus. Eu falei que multidão não sobe um monte. Multidão fica lá embaixo. Multidão não suporta ensino. Multidão não suporta sentar e ouvir e aprender. Agora, aqueles discípulos que subiram o monte e pararam para ouvir Jesus, eles tomaram uma decisão de ser íntimos de Jesus. A multidão não se cansa, não quer se cansar, não quer se esforçar. Multidão não quer abrir mão do conforto. Multidão, ela quer ser abençoada, ela quer receber. Deus tem que dar, Deus tem que fazer. Você já viu isso? Porque Deus tem que fazer isso, Deus não tem que fazer nada. Isso é pensamento da multidão. Mas discípulo quer ser íntimo. E nem todas as pessoas estão dispostas a subir a montanha e ouvir de Jesus. E essa montanha, amados, talvez seja a montanha de um dia árduo de trabalho seu. Talvez a tua montanha seja um dia de privação, um tempo de privação financeira. Talvez seja uma dificuldade física. Talvez seja a dificuldade de se locomover, de participar. E aí as pessoas não querem subir a montanha, não estão dispostas a esse esforço para ouvir a Jesus. Só que são montanhas que eu e você precisamos subir para estarmos aos pés de Jesus, ouvirmos Ele, recebermos o seu alimento, servir Ele, estar com Ele. Cultivar uma vida com Jesus tem que ser uma escolha diária. E a minha pergunta para você: você está disposto a subir a montanha, a subir essas dificuldades que a vida tem apresentado a você, para você se tornar íntimo de Jesus? Como eu falei aqui, bem-aventurado fala de felizes. Não é a felicidade que vem de um sentimento. Ele não está falando aqui de felicidade por um momento gostoso que você passou em família, ou alguma vitória, alguma coisa assim. Não é da felicidade proporcionada por alguma circunstância. Ele não está falando aqui, Jesus, bem-aventurados ou felizes aqueles que têm bênçãos materiais, uma vitória financeira. Essa felicidade que ele fala que é um estado. É uma felicidade que nasce no espírito. Lá no teu íntimo, passa pela tua alma, pelas tuas vontades, emoções e extravasa no seu corpo. Nasce no interior e vai para o exterior. É internalizado. E essa bem-aventurança aqui, essa primeira, bem-aventurado os pobres de espírito ou os humildes de espírito, é a porta para todas as outras bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças aqui, elas estão organizadas em ordem de construção, amados, não em importância. A primeira mais importante, depois a segunda, depois a terceira, não. É uma ordem. Jesus não escreveu por acaso. Para você subir essa montanha, você tem que começar com humildade de espírito. Diga assim: felizes os pobres de espírito. Ele não está dizendo que é mais importante ser pobre de espírito do que chorar. Chorar também não é mais importante que ser manso. É um alicerce. Bem-aventurados pobres de espírito. Esse é o fundamento. E eu tenho meditado nisso vários dias já. Tenho pensado que isso é o fundamento da vida cristã. Na verdade, da nossa vida.
Para você construir outra coisa sobre ele, você tem que começar sobre esse fundamento: ser pobre de espírito. Porque só existe, ou melhor, não existe nenhum membro, nenhum participante do reino de Deus que não necessite ser pobre e humilde de espírito. Todas as demais marcas, tudo que vem na vida cristã, a origem é essa: pobre de espírito. Essa bem-aventurança, a essência da bem-aventurança, ser pobre de espírito, sabe o que é? É o esvaziamento do eu. Diga assim: eu preciso me esvaziar. Jesus está dizendo: bem-aventurado aquele que alcança um absoluto, um total, um pleno esvaziamento de si mesmo. Então o que significa ser pobre de espírito? Esse humilde de espírito. Pobre nesse texto fala de escassez. Escassez do eu. Da natureza adâmica, daquela natureza poluída pelo pecado. Pobre aqui está falando de não ter o ego no centro, no comando da vida. Não fala de pobreza financeira. Por que não? Porque desde o Velho Testamento vai dando base para nós entendermos o que a Bíblia fala sobre essa pobreza. Pobre, literalmente, significa aquele que passa necessidades. E lá no Velho Testamento começa com necessidades materiais. Mas à medida que, gradualmente, esses necessitados, eles não tinham outro refúgio, outra busca, outro lugar para se apegar a não ser em Deus. O pobre ele precisava de Deus. E aqui a pobreza no Velho Testamento vai se desenvolvendo e ela vai se identificando com a humildade de alguém que depende de Deus. Eu dependo de Deus para conquistar algo. O salmista diz no Salmo 134, 6, que ele estava aflito, necessitado de Deus. Ele diz assim: o Senhor ouviu e livrou todas as minhas tribulações, porque eu estava aflito. Aflito, a palavra aflito significa homem pobre. Aquele que está sofrendo, aquele que não tem capacidade por si só, aquele que não consegue salvar-se por si. Então pobre aqui, mas não está falando de finanças, de recursos. Porque o cara pode ser milionário e pobre de espírito, humilde, reconhecer que não tem nada. Mas o cara pode ser paupérrimo financeiramente, pode viver na rua e ser orgulhoso, se achar alguma coisa, bater no peito, querer fazer as coisas do jeito dele, ou pobre financeiramente, seja como for, e dizer assim: não, eu consigo. O pobre aqui é aquele que fala do contrito e abatido de espírito que Isaías fala. Isso é o pobre. Aquele que está contrito, aquele que sabe que precisa da ajuda de Deus, aquele que sabe que não tem capacidade para vencer. Pobre é aquele que sabe que não consegue com a sua força vencer tentações, não consegue conquistar na vida. Eu tenho riqueza, eu tenho casas, carros, etc, sei lá. E o cara bate no peito e ele acha que foi a capacidade dele. Isso é humildade de espírito? Nenhuma. Mas aquele que conquistou, sabendo que foi Deus, por mais que você tenha estudado, por mais que você tenha se esmerado, por mais que você tenha buscado em diferentes lugares, se aprofundado, o pobre de espírito é aquele que reconhece: foi Deus. Assim, ser humilde, pobre de espírito, é reconhecer a nossa pobreza espiritual. Jesus está falando: bem-aventurado, feliz é aquele que reconhece a sua pobreza espiritual. Lembra do publicano, na parábola que Jesus fala? Ele diz assim: Senhor, ele ora, Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. Ele era pecador e reconhecia que era pecador. Calvino um dia disse: só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito. Por quê? Porque deles é o reino de Deus. Só recebe o reino de Deus esse tipo de pessoa. Pois o reino de Deus, que produz salvação absoluta, ele vem pela graça. É um favor imerecido. Você tem que receber, aceitar como uma dependência total de uma criancinha recebendo um presente. Jesus contradiz tudo que o mundo fala aqui. Jesus diz o seguinte: o reino de Deus é concedido ao pobre.
não ao rico. Os judeus esperavam um reino material, militar, um Messias, um rei físico, que ia estabelecer o reino físico de Deus. Mas Jesus vem e diz: o reino de Deus é concedido ao pobre, não ao rico. O reino de Deus é concedido ao frágil, não ao poderoso. O reino de Deus é concedido às crianças, às criancinhas, que são bastante humildes para aceitá-lo. Não aos soldados que se vangloriam, que batem no peito por aquilo que conquistaram, através da força, da bravura, do poder deles. O reino de Deus, amados, é o que John Stott diz no seu livro, é contra a cultura. E aí você começa a observar que essas bem-aventuranças são arrumadas em uma ordem lógica, espiritual, mas lógica. E as demais bem-aventuranças, assim como essa, vão edificar o caráter. Mas essa, na verdade, ela vai destruir o ego que foi corrompido pelo pecado de Adão lá. As 7 demais vão construir, mas essa primeira vai derrubar. Porque somente aquele que sabe o que é ser humilde é pobre de espírito. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome de justiça. Mas ninguém pode entrar no reino de Deus se não for humilde de espírito. Porque na Bíblia, mas em toda a Bíblia, sabe o que acontece? Primeiro vem o derrubar, depois vem edificar. Primeiro Deus tem que destruir para depois construir. Primeiro Deus tem que esvaziar para depois encher. E essa primeira bem-aventurança fala disso. Na Bíblia toda, o aniquilamento vem antes da salvação. Convicção de pecado vem antes de conversão. O Evangelho de Jesus mesmo, ele condena os nossos pecados para depois salvar, para depois libertar, porque você tem que cair em si. Amém? Você está aí comigo? Essa primeira bem-aventurança nega a possibilidade de você realizar algo por si mesmo. Quando você tenta fazer alguma coisa no reino de Deus, e na vida da gente, se você tenta fazer na sua força, é prova de que você não entendeu o que é o reino de Deus. No momento que você entende o que é ser humilde de espírito, você diz assim: Senhor, eu me rendo. Senhor, por mim mesmo eu não consigo alcançar esse padrão do seu reino. Vai além das minhas forças, mas eu preciso da sua ajuda. Isso é ser pobre de espírito. É você reconhecer que para você andar em santidade, você não vai conseguir com as suas forças. Eu vou ser um cristão exemplar, vou fazer tudo isso, faz os gráficos e marca lá o que você vai fazer, tal, não vai. Se você não entender que você depende dele, descansar nele, estar nele, essa conscientização da necessidade de ajuda, é o primeiro sintoma. É o primeiro sintoma de humildade de espírito. Admitir. Lembra de admitir? Que eu preciso de ajuda. Amado, você pode ter uma grande conquista espiritual. Deus abençoou algo na sua vida, na sua família, seja de qualquer área. Nossa vida é uma só. Se você não reconhecer que foi Deus que fez aquilo, esquece, você não entendeu nada ainda. Nós estamos na primeira só, né? Então essa intimidade com Jesus me faz ver o padrão dele. Eu estou perto de Jesus e começo a ver que o padrão dele é alto. Eu não posso alcançar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me esvaziar de mim mesmo e buscar se encher de Deus. Aí ele me leva aos lugares altos. Talvez você, ninguém gosta, né? Talvez você tenha convicções que se levou a vida toda. Ninguém gosta de quebrar essas convicções. Ah, mas pastor, por toda a minha vida eu pensei dessa forma, agora eu tenho que mudar minha forma de pensar. Ah, mas eu cresci nessa religião, eu nasci, minha avó, minha bisavó, não sei o que. Não estamos falando de religião. Mas eu vou ter que mudar? Vai ter que mudar. Você vai ter que se esvaziar dos seus valores, das suas convicções, das suas ideologias. Por quê? Porque naturalmente ninguém consegue seguir isso que Jesus falou aqui.
O sermão do monte, mas é uma semente que Deus lança no teu espírito. Pobre de espírito aqui fala de ausência de bens espirituais, de materiais, de ausência de bens intelectuais. Não importa onde você estudou, não importa sua capacidade intelectual, não importa. É você se esvaziar e dizer assim, eu dependo dele. A pobreza aqui é de pobreza de espírito. Tá claro o que é pobreza? Acho que ficou bem claro, né? A segunda coisa é que o mundo ensina uma contracultura totalmente oposta. A cultura do mundo é oposta, né? A igreja é contra a cultura. O que você ouve no mundo aí? Anotei aqui. Se você quiser vencer, acredite em si mesmo. Pense positivo sobre você mesmo. Relacione todas as tuas virtudes e todas as manhãs diante do espelho, leia em voz alta, todas elas a si mesmo e diga com um sorriso na face, você é bom. Você merece. Você é conquistador. Aí todo coach vai fazer isso, sei lá, tal. Pastor, isso não é bom? Não, isso é mentira. Porque a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que você é pecador, você é mau, você não tem nada de bom em você. Se nós olharmos a nossa natureza lá dentro, não há nada de bom. Nós não estamos aqui para... O evangelho não é pregado para passar a mãozinha na sua alma e dizer assim, ai, fofinho, bonitinho, cheirosinho. Não é para isso não. É para dizer que você não é nada. Só que o mundo diz o contrário. Impressione as pessoas, encha-se de si mesmo, bata no peito, chegue num lugar e cause impacto sobre as pessoas, porque a primeira impressão é o que fica. Só que aí, amados, isso é o que o homem natural prega. Jesus está falando, bem-aventurado, feliz é o humilde de espírito. Feliz é o vazio. Não é que ele seja vazio, é que ele entende que é vazio. Ele entende que eu posso ser o maior cara do mundo, se eu não tiver o Senhor, não vale nada. Se eu não entender, se não aprender essas lições, aí eu penso, puxa. Alguém talvez, você já ouviu essa frase, o problema do nosso mundo hoje é educação, né? Tem razão? Humanamente sim, mas... se nós tivéssemos um povo mais educado, nós acabaríamos com nossos problemas. Tem lugares que os caras têm a maior educação do mundo e não acabaram com seus problemas. O ser humano continua sendo o mesmo. Se o problema do nosso país é econômico, se o presidente fizesse isso, se o Guedes fizesse aquilo, ou se fosse um outro presidente A ou B. Não, não é. Não é esse o problema. O que o Sermão do Monte está dizendo aqui, que Jesus Cristo está considerando aqui no Sermão do Monte, é o homem face a face com Deus. É como você estivesse diante do Criador. Imagine você agora diante do Criador, é o que você está aqui diante do Criador. O limitado diante do ilimitado. O perdido diante do Salvador. O pecador diante do santo. E aí, Isaías diz assim, quando ele está diante de Deus, Isaías diz assim, ai de mim, Senhor, ai de mim, porque sou pecador e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando a gente experimentar a presença de Deus, manifesta, você entender que você está diante de Deus, aí você começa a aprender o que é ser pobre de espírito. Você tem que ter consciência que você está diante do Senhor. Nós dizemos assim, não é porque você está dentro de uma igreja que está diante de Deus. Deus, falei no início, Deus está conosco, nós temos que ter a consciência sempre, todo dia, todo o tempo. O que é a presença de Deus? Não é quando você sente um arrepio e Deus passa. Pensa que é o desenho do Scooby-Doo, né? Quando passava aqueles fantasmas assim, não é nada disso. Senti um negócio aqui. Presença de Deus, Deus está em todo lugar. Todo tempo, Ele é onipresente, está em todo lugar. O que é a presença de Deus? É a consciência da presença de Deus. Você vai perceber isso agora. Quando eu sei que Deus está no lugar, Deus sempre está. O problema é que eu não tomo consciência, eu não me apercebo que Deus está. Agora, a Bíblia diz, agora, Deus está diante de você. Deus está neste lugar, Deus está na sua casa, você que está assistindo essa mensagem. Respire, não se distraia.
Tome consciência, Deus está aqui. Quando eu experimento a presença manifesta de Deus, aí eu vou aprender o que é ser pobre de espírito. Porque se você julga estar na presença de Deus, se julgando estar assim, estou diante de Deus, e não sentir a sua própria miséria, quão miserável você é, quão pequeno você é, você nunca esteve, então, na presença de Deus. Porque é impossível alguém chegar diante do Criador, do que nós cantamos hoje, a Majestade Santa, e não perceber que você é miserável, pequeno demais. Eu imagino aqueles astronautas, né? Não lembro, Louis Armstrong, acho que foi, né? Foi o primeiro que pisou, né? Não lembro qual foi aquele que disse, né? Que ele viu a Terra distante lá, enfim. O Gagarin, Yuri Gagarin, sei lá. Perguntasse para o Lucas, meu filho já sabia, já dizia o nome. Porque quando você estiver na presença de Deus, você vai dizer como Daniel falou, você vai dizer como Isaías falou, como João, como o apóstolo Pedro: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador, eu sou um homem de lábios impuros. Sabe por quê? Porque a presença de Deus, ela traz conscientização profunda de quão pobre nós somos, de quão fraco nós somos, de quão necessitado nós somos. E aí então, Jesus está dizendo, aí começa a perfeita felicidade. Amados, é contra a cultura, porque o mundo diz: quer ser feliz, bata no peito, veja o que você tem, veja o que você é capaz, veja que bonito que você é, veja que bom que você é, e bata no peito e vai lá fora e diga que você é isso. Isso que o mundo fala, e aí você vai alcançar coisas, conquistar e vai ser feliz. Jesus fala assim: quando você vê que você não é ninguém, totalmente dependente de mim, precisa de mim, eu estarei contigo. Quando você vê que é pobre, e aí começa a verdadeira felicidade. Quando você está vazio. Se eu perder alguma coisa, eu não tenho nada mesmo. Não perdi nada. Isso a circunstância não muda a tua felicidade. Os bens, os recursos não vão mudar a tua felicidade. O mundo diz que é necessário se impor. É necessário você vender uma boa imagem. Você precisa demonstrar que tem posses. Eu lembro uma vez trabalhando com uma pessoa cristã também, amigo. E nós atendíamos um varejista muito grande no Brasil, na empresa dele. E ele falou assim: Jonathan, quando você vai num lugar desse, você não pode ir com qualquer carro. Se eu fosse atender aquele grande... Era um gerente, o dono de um dos mercados do Paraná. Você não pode ir com qualquer carro. Você tem que ir com esse carro aqui. Porque o cara tem que... Pô, esse cara está indo bem no negócio dele, né? O carro dele era um carro de sei lá quantos mil era. Porque o mundo diz isso, né? Você tem que impressionar o cara lá. Eu já fui sumindo assim, né? Atrás do meu palhozinho. Você tem que demonstrar suas posses, nem que você tenha que se afundar em dívidas, em contas, em prestações. E aí vem Jesus na contramão e Jesus diz: não, não, não. Sabe o que é? Você deve demonstrar quem você é e não o que você tem. O que você é o que conta. Não é o que você tem, é o que você é. Amém, amados? É isso que Jesus está falando. Porque o que você tem é resultado. Será resultado do que você é. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ele dizia o seguinte, nas cartas deles: Paulo, servo de Cristo Jesus. Ele podia bater no peito, dizer um monte de coisa que ele era, mas ele não fez questão disso. Hoje nós vemos alguns apóstolos por aí, cheio de honra, de ostentação. Rapaz, isso aí não é o evangelho que Jesus pregou. Está mais para apóstolo do que para apóstolo. O humilde de espírito aqui não está significando ser fraco. Não está falando de ser tímido, ser acovardado. Não está falando de você se tratar para ser, se você se esforçar para ser humilde. Eu conheci pessoas assim, você deve ter conhecido pessoas assim. Na minha infância eu conheci pessoas assim. O cara queria demonstrar que era humilde, né, na igreja, né? Cara de coitado, Bíblia embaixo do braço. Pode usar a Bíblia embaixo do braço, mas agora a gente tem os smartphones com as Bíblias. O cara é pastor. Carinha de coitado, né? Sabe como é que é? Se fazendo humilde. O humilde, você não faz esforço para ser humilde, você é. Humildade não precisa de esforço.
Tem que ser algo espontâneo. Não é você reprimir você, o teu jeito de ser. É humilde de espírito. Humildade não é fingir ser humilde, é ser. É entender aqui dentro que você não é nada. E que depende dele. E em terceiro lugar, nós temos que lembrar que Deus tudo pode. E nos ajuda. Amém? A palavra de Deus diz que se nós nos humilharmos diante desse Deus maravilhoso, se nós desfrutarmos dessa presença, Ele nos ajuda. No Salmo 57:15, melhor, Isaías 57:15, Isaías diz assim: pois assim diz o alto sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e como também com o contrito e abatido do espírito, para vivificar os abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Depois você lê em casa também a história de Gideão, Juízes capítulo 6. Gideão nos ensina muito. Gideão, sua família, a nação de Israel estava passando um momento difícil, conturbado, um momento difícil na história. E em meio ao caos, Deus escolhe Gideão para fazer uma obra que era monumental, uma obra gigantesca. Mas por que Deus escolheu Gideão? Porque quando você lê o texto lá, você vê que Gideão só dizia, não só dizia que não era nada. Deus, quem eu sou? Eu não sou nada. A minha tribo é a menor de Israel, a família do meu pai é a menor da tribo, eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou o menor do menor do menor. Senhor, não tem como ser menor mais, porque já estou lá embaixo. Está que nem o Paraná Clube, né? Já está na quarta divisão. Desculpa aí pro DH, o Paulo, em Shelfos, né? Os paradistas. Não tem como. Só que Gideão, ele não só dizia que ele não era nada, ele sabia que ele não era nada. E Deus diz para ele no texto: eu hei de ser contigo. Você é humilde, eu hei de ser contigo. Você é fraco, eu vou ser contigo. Você é pequeno, eu vou ser contigo. Você é nada, eu vou ser contigo. Amados, Deus só age onde há espaço para Ele agir. Se o teu ego está inchado, inflado, Deus não tem como agir em você. Não tem espaço para Deus agir. Sabe o que Paulo, por exemplo, a Bíblia diz, né, que em Filipenses, versículo 3 e 4... ele diz assim: ainda também que eu podia confiar na carne. Se alguém outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Aí ele fala, foi circuncidado em tal dia, era judeu não sei do que, estudei em tal lugar, fiz isso. Mas ele considerava tudo isso perda para receber a Cristo. Tinha um currículo fantástico, mas ele considerou o que era lucro para os homens, ele considerou por perda para ele. Sabe o que é ser humilde de espírito? É erguer os olhos e ver Cristo Jesus. É depender dele, somente dele, em todos os momentos. Ser humilde de espírito é você estar em qualquer lugar e ver alguém ali e saber: eu posso aprender com essa pessoa, eu posso aprender com esse irmão, eu posso aprender com essa criança. É você chegar no seu trabalho e não bater no peito sabendo que sabe tudo, só porque você está lá há 20 anos. E chega um jovenzinho, talvez que nunca trabalhou na tua área, mas ele diz, alguma coisa, você pensa, alguma coisa eu posso aprender com ele. Nem que seja aprender a ter paciência para ensinar os outros. Algo eu tenho a aprender. Isso é humildade de espírito. O maior exemplo de humildade que nós temos, o maior exemplo de alegria, paz e plena felicidade é o próprio Senhor Jesus Cristo. E Ele nos mostra o caminho da felicidade. O que é depender totalmente de Deus? É o total esvaziamento de si mesmo e buscar fazer somente o que Deus quer que faça. Jesus dizia, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Jesus não podia, amados, transformar pedra em pão, fazer um monte de coisa, voar, fazer o que ele quisesse. Ele podia fazer o que quisesse, ele é Deus. Só que ele fala assim, eu só faço o que o Pai mandar. Eu só faço a vontade de Deus. Eu não falo a minha vontade, eu falo o que o Pai quer. Ele podia falar de si mesmo, podia, mas ele não fez. Por quê? Porque ele dependia somente de Deus. Tudo que Jesus fazia tinha origem em Deus. Tudo que realizou era copiar aquilo que Deus fazia. Esse copiar vai levar à plena felicidade. Uma vez um pastor falando com outros líderes de uma igreja,
Esse pastor falou assim, ó, liderar é fácil. É só você copiar e não inventar. É você não ficar pensando aí em mudar, em fazer algo novo, em criar, em inventar, em trazer novos caminhos. Não, espere, simplesmente faça o que o Pai disse que é para fazer. Faça que nem Jesus. Eu faço o que o Pai disse para fazer. Jesus foi humilde de espírito. Talvez alguém fale assim, você está mudando de emprego. Guarde isso. Você que vai mudar de emprego, você que está entrando num emprego novo, num setor novo. Não chegue nesse lugar, jovens, por favor. Não chegue nesse lugar dando sugestão. Não chegue lá dizendo, eu não concordo com isso. Eu não concordo com aquilo, eu vou fazer diferente, porque eu acho que tem que ser diferente. Não faça isso. Chegue num lugar e pergunte o que eu tenho para fazer. E aí a pessoa vai dizer, você tem que fazer isso. Então vai e faça. Terminou o serviço? E agora, o que eu tenho que fazer? Faça isso. Vá lá e faça. Somente depois que você tiver muito tempo, muitos anos, você vai estar apto para trazer sugestão. Não precisa ser muitos anos, né? Estou exagerando, mas depois que você passou um tempo no emprego, depois que você conviveu com as pessoas, depois que você se relacionou com as pessoas, depois que você conheceu as pessoas, que se você soube o porquê que aquilo é feito, por que aquilo é daquela forma, por que as pessoas fazem aquilo daquele jeito, e aí com o coração humilde, com o coração quebrantado, você diz um dia que abre a oportunidade, eu posso trazer uma sugestão, e se isso fosse feito de tal jeito não era melhor? O que você acha? O que você vê dessa sugestão? Sabe o que vai acontecer? A pessoa que te lidera vai pegar e vai dizer assim, boa. Agora o cara chega, senta na janela. Chegou hoje, já quer sentar na janela. Mesma igreja, mas não somos um lugar de sugestão. O pastor quer dar uma sugestão. Guarde para você. Igreja não é um lugar de sugestão. Você tem que ter convicção. Deus, é isso para fazer? É. Pastor, Deus falou isso comigo. O que você acha? Opa. Mas se você na primeira semana de trabalho você diz, eu não gostei muito disso, vamos mudar aquilo, você vai criar uma barreira, uma muralha entre você e o teu chefe, teu superior. Você está chegando no emprego lá e vai ficar 50 anos naquele serviço, e aí você já criou uma barreira de cara. Sabe por quê? Amados, é assim, a maioria das sugestões estão carregadas de orgulho, estão carregadas de soberba, de manipulação. Quero terminar essa mensagem dizendo o seguinte: quando nós estivermos vazios de nós mesmos, as sugestões serão aceitas e produzirão felicidade em nós e nos outros. Ser humilde de espírito fala de não buscar impressionar os outros. Busque servir os outros. No seu trabalho, com a sua profissão, na sua casa. Não impressione. Vão olhar para mim, uau. Sirva. Deus nos ensina isso. Jesus fez isso. Não confie nas qualidades vindas do teu braço, do teu berço, das tuas tradições, da sua cultura, do seu sobrenome. Humildade de espírito não depende de dinheiro, não depende de educação, não depende das tuas experiências, não depende nada disso. Humildade é depender absolutamente de Deus. Sabe o que é humildade de espírito? É quando você, ao olhar para si mesmo, não confia em nada. Humildade de espírito é quando você olha para si mesmo, não vê nada, mas você olha para Deus e confia plenamente. Deus, eu não vou conseguir, mas o Senhor está comigo. Aleluia, eu vou vencer. Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Pergunte para você mesmo. Eu sou humilde de espírito? Você pode fazer essa pergunta para você? Só que antes de você responder isso, você precisa se ver, antes de tudo,
diante de Deus. Veja-se agora, feche teus olhos, sentado como você está. Veja-se diante de Deus. Veja quão pequeno você é diante da presença majestosa, imensurável, plena de Deus. Veja quão pequeno você é diante do Deus que se curva para ver as estrelas. Ele se curva. É o que a palavra diz. Como que eu me sinto a meu respeito, a respeito de si mesmo, pense com você. Quando penso em Deus e na sua presença. Quando penso em Deus, na sua grandeza, em quem Ele é, no seu amor, como que eu me vejo? No meu dia a dia, o que eu costumo orar? O que eu costumo pensar sobre mim mesmo? Olhe para Jesus. Olhe para a sua obra. Para os seus feitos. Para aquilo que Ele fez. E quando a gente fizer isso, a gente começa a entender um pouquinho o que é bem-aventurado os pobres de espírito. Felizes são os pobres de espírito. Porque a esses Deus estende a mão. Felizes são esses os humildes de espírito, os pobres de espíritos. Aquele que Deus pode edificar, aquele que Deus pode transformar em um vaso útil. Você não pode fazer nada, absolutamente nada por sua vida, por sua família, por seus filhos. Hoje nós estivemos em Londrina ontem, com a família da Karina, celebrando lá o aniversário da sobrinha. Chegamos aqui à noite, acordamos hoje com a mensagem de um familiar lá, né? Não é parente próximo, mas é um amigo íntimo. Um jovem de 22 anos, gêmeo, inteligente. O convite levou. Graças a Deus eu entrei no Facebook da Rebeca agora, depois que ele falou. Há um mês atrás ele se batizou nas águas, né? O que você pode fazer com todo o dinheiro do mundo? Que você possa ter ou não ter. Depender de Deus, ser humilde de espírito. É isso. É saber, Deus, não importa quem é o presidente, se hoje é o Bolsonaro, se amanhã vai ser o A, o B, o C. Deus, nós dependemos do Senhor, não dessa economia do mundo aí. Nós não dependemos da ONU, que nem o pessoal dizia lá em Ponta Grossa, do diabo 4. Nós dependemos de Deus. A Bíblia diz que nem as folhas das árvores se movem se não for pelo poder de Deus. Que a chuva cai por causa do poder de Deus. Os agricultores que eu digo estão tão necessitados de chuva. Embora a gente está acostumado com ela, saiba que é o poder de Deus que está operando. É Deus que age. Quando você está respirando, esse ar foi Deus que fez. Eu dependo dele. É o poder de Deus em ação. Quando a gente entende isso, que é ser pobre de espírito, sabe o que acontece? Deus começa a agir em você. E aí Deus te envolve, como Ele está te envolvendo nessa manhã. E está dizendo, eu te dou nova vida, nova oportunidade. Talvez você olhe para si e comece a olhar assim, diante de Deus, você pode dizer assim, Deus, eu fiz tanta besteira nessa vida, tanta coisa errada, não tem mais jeito. Deus fala assim, tem, porque a hora que você entendeu quão pobre você é, quanto você errou, aí eu começo a te orientar, a te reconduzir, a te restaurar. Isso é ser pobre de espírito. E essa consciência dos pobres de espírito, do humilde de espírito, sabe qual que é a recompensa dessas pessoas? A Bíblia diz, a eles pertence o reino dos céus. A eles tem uma recompensa, um galardão, algo glorioso, um reino. Não um reino desse mundo que vem e passa, mas um reino que é eterno. Não esse reino dos homens que está falido. Não essas estruturas falidas, mas o reino de Deus. É algo lá dentro, que traz uma felicidade que não tem outra.
Os pobres de espírito caminham para uma recompensa que não tem valor, é imensurável serem proprietários do reino de Deus. E o reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito Santo, é o que a Bíblia fala. A esses é o reino. E Ele não recompensa só lá, no dia que os teus olhos se fecharem para essa história e se abrirem para a eternidade. A recompensa é hoje, é na sua vida agora, na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Que você pode ter tudo, mas se lá dentro não está certo, algo falta. E é aquela oração que você ouve desde criança. Pai nosso que está no céu, santificado seja a tua vontade. Venha a nós o teu reino. A resposta da oração, venha o teu reino, é obtida pelos pobres. Não é pelos ricos de espírito. Não é para aqueles jactanciosos, aqueles que se orgulham daquilo que fizeram ou são. É aqueles que dizem, Deus, não dá. A plena felicidade, amados, segundo a palavra de Deus, não é uma utopia, é algo alcançável agora. Vale a pena ouvir, subir o monte, assentar-se aos pés de Jesus e ouvir essa bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Mas pastor, entendi. Como tornar-se humilde de espírito então? Volte os teus olhos para Deus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Feche teus olhos, vamos ficar em pé. Eu quero orar por você. Senhor, nessa manhã, quero orar pelos meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão em casa. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra do Senhor sobre nossas vidas. Pai, tira todo orgulho, quebranta-nos. Nos leva, Senhor, a entender o que é essa humildade, essa pobreza de espírito. Que não é dependermos de nós mesmos, de quem nós somos, da nossa capacidade, mas entendermos que dependemos plenamente do Senhor. Nos esvaziar de si mesmo e olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu quero convidar você que está neste lugar aqui, você que está em casa, a fazer uma oração comigo, a repetir essa oração. Nós chamamos de oração de entrega. É de você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. E dizer, Deus, eu dependo do Senhor porque eu não tenho nada. Eu vou orar e vou convidar você a repetir, faça essa oração comigo. Diga, Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor Jesus, nessa manhã, eu te reconheço, como meu Senhor, e meu Salvador. Eu reconheço a minha total dependência do Senhor. Eu reconheço que sou pobre e preciso de Ti, que dentro de mim não há nada, mas o Senhor é dono de tudo. Escreve meu nome no livro da vida e de lá não apagues mais. Eu quero ser um desses bem-aventurados que fazem parte do Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Sim, Senhor, nós cremos na Sua palavra, mas nós não estamos aqui para animar ninguém. Nós não estamos aqui para dar uma palavra de ânimo, Senhor, uma palavra motivacional, mas nós estamos aqui para lançar a Tua palavra, a Tua semente que é eterna. Senhor, que nós somos carentes, necessitados da Sua presença, do Seu amor, que é o Senhor que nos conduz em vitória, que é o Senhor que nos fortalece, que essa verdade, Senhor, não seja uma palavra bonita, mas seja uma certeza que levaremos para o resto de nossas vidas, que seja uma certeza, uma convicção, um princípio que alicerçará toda a nossa vida, aonde quer que entremos, aonde quer que formos. Pai, nós tenhamos a consciência que não somos nada e que somos 100% dependentes de Ti. Que essa palavra traga transformação, que essa semente multiplique a 30, 60, 100 por 1.